Olá, eu e Deison, a gente ficou com o tema A Floresta da Chuva. A Amazônia leva umidade para as demais regiões do Brasil e até outros continentes. Pois bem, se 60% da Amazônia é brasileira e 40% é de outros países, por que o mundo deveria se preocupar com a maior floresta tropical do mundo? Será que é porque a população pensa que é a Amazônia que produz o oxigênio? E aí, Castanhari, será que a Amazônia é realmente o pulmão do mundo? Pulmão do mundo, né? É o pulmão do mundo. Não, não é. Não é, você aprendeu errado. Não é o pulmão do mundo. A Amazônia produz sim uma quantidade absurda de oxigênio. Porém, a própria floresta, que abriga a maior biodiversidade do planeta, consome todo esse oxigênio. Então sim, produz muito oxigênio, mas consome tudo. Mas antes você precisa entender como é que ocorre esse processo. Então, vamos para o slide. Você precisa entender que, de dia, as plantas fazem fotossíntese e transformam energia solar em química, basicamente carboidratos. São vitais para a sua sobrevivência. Nesse processo, elas absorvem o vapor d'água e o dióxido de carbono, o CO2. Mas, à noite, quando não realizam fotossíntese, apenas respiram e elas consomem o oxigênio e respiram o dióxido de carbono, o CO2. O certo seria dizer que a Amazônia é o umidificador do planeta. A principal fonte de umidade da Amazônia é o Oceano Atlântico. Os ventos da região do Equador empurram a umidade do oceano para dentro da floresta. As plantas não só usam essa umidade, como devolvem cerca de 20 bilhões de toneladas de vapor de água por dia para a atmosfera. Isso cria um enorme rio, mas eu não estou falando do rio Amazonas, e sim de um rio feito de nuvens que corre por cima de toda a floresta amazônica. É assim que ela produz as chuvas que caem não só na floresta, mas em várias outras regiões à sua volta. Brasileiros agradeçam muito a existência da Amazônia, porque sem ela, talvez você morasse num deserto. Continuando, o desmatamento e a possível fragmentação da floresta tropical podem comprometer a sua capacidade de enviar vapor d'água para o Brasil central e o sul do continente. Como isso ocorre? A própria floresta devolve boa parte da chuva e volta para a atmosfera. Quando você desmata o local, aquele local não vai devolver o tanto de vapor de água como antes. Assim, prejudica outras regiões por falta de chuva. O climatologista José Marengo explica: a Amazônia é uma área predominantemente plana e contínua, que nos modelos climáticos consideramos como um bloco, uma entidade em si. Já o chefe do setor de pesquisa e desenvolvimento do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, o órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia, Inovação e Comunicação, fala: mudanças significativas em sua cobertura vegetal alteram o sistema de circulação atmosférica e podem ter repercussões sobre o regime de chuvas em lugares distantes e podem dar origem a eventos extremos, como diminuição do total de pluviosidade ou sua concentração em poucos dias. Em exemplo disso, em 19 de agosto de 2019, por volta das 15 horas, no meio da tarde, um temporal invernal escureceu o céu da metrópole, o dia que vira a noite. Análises feitas do Instituto de Química da USP encontraram na água da chuva um composto orgânico, reteno, da classe HPAS, formado apenas quando ocorre a queima da biomassa, como as árvores. Como a data da chuva negra em São Paulo coincidiu-se com o pico das queimadas na região norte em países vizinhos. Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Jason e vou dar continuidade aqui ao nosso trabalho, falando um pouco mais sobre as florestas. E esse assunto ele vem falando sobre algumas pesquisas, alguns estudos que foram realizados sobre esse efeito floresta e clima. Estarei aqui destacando alguns para vocês. Então a primeira pergunta que podemos fazer é o seguinte: se as florestas tropicais desaparecessem,
né? Então, o que podemos responder sobre isso? No estudo, nos últimos anos, alguns estudos têm tentado, né, medir quais seriam os impactos no clima em diferentes regiões do planeta, né? Se houvesse aí um desaparecimento ou uma redução drástica da área das grandes florestas, né, tropicais. Então, quais seriam as implicações para a agricultura, né, que é o que nós estudamos hoje. Então, em 2015, foi publicado na revista Nature Climate Change um estudo, né, que ele compilou e analisou dados de mais de 20 estudos que eram relacionados ao clima e também artigos que tratavam das repercussões do desmatamento total ou parcial destas florestas, né, das florestas tropicais. E podemos também, citando, né, as 3 grandes florestas tropicais que existem no nosso planeta, nós podemos destacar aí a Amazônia, que é a maior floresta, né? Ela é a maior floresta que existe dessas florestas tropicais. Temos também a floresta da África Central, que fica na bacia do Congo, e também a floresta do Sudeste Asiático, que ela está espalhada ali entre as ilhas daquela região, né, tipo Indonésia e da Malásia também, né? E dessas 3 florestas nós sabemos que a Amazônia, ela é a maior delas, né? Ela corresponde a 2,5 vezes maior do que essas outras florestas dessas regiões. Então, a primeira análise que encontraram nesse estudo é que se houvesse assim, o desmatamento completo dessas florestas tropicais, faria com que o clima do planeta esquentasse, né? As consequências desse florestamento ou essa redução drástica da nossa floresta faria com que o clima aumentasse 0,7 graus a mais, né? Além dos níveis de temperatura normais que já existem. Então, esses 0,7 graus a mais, ela está muito próxima aí do nível de aquecimento global, né? Que é ocasionado aí pelo aumento do efeito estufa, né? Isso já vem lá desde a Revolução Industrial, né? Então, assim, esse desflorestamento tropical causaria um grande golpe no clima e, consequentemente, na agricultura, né? Não só na agricultura do Brasil, mas também na agricultura de vários outros países. Então, a professora de Ciências Ambientais, Deborah Lawrence, que ela é lá da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos, ela é a principal autora deste livro. E ela diz em um trecho que se a remoção da floresta alteraria a umidade e o fluxo de ar. Isso aconteceria imediatamente, né? Após toda essa remoção da floresta, isso já veria logo em seguida essas consequências, né? Esses impactos iriam também muito além dos trópicos. Por exemplo, no Reino Unido, o Havaí poderia ter um aumento nas chuvas, enquanto ali no meio oeste dos Estados Unidos e no sul da França haveria ali um declínio de chuvas, né? As chuvas iriam ser escassas praticamente. Então teria um grande impacto na agricultura, né? Onde esses países eles são fortes na agricultura. Tipo, nos Estados Unidos ele é um grande produtor de milho, de soja, de trigo, de cevada, né? Que é o forte dos Estados Unidos. Já a França, ela é uma grande produtora de vinho e de lavanda. Um outro estudo, também assim, nessa mesma modelagem aí de clima, né,
Semelhante a esse estudo que eu citei logo, esse estudo lá de Virgínia, ele foi coordenado pelo ecólogo Stephen Pacalo e a climatologista Helena Shevnaskova. Ambos são lá de Princeton, nos Estados Unidos. Então, o que eles fizeram, né? Eles simularam quais seriam os impactos e as consequências se toda a floresta virasse pastagem, né? O que aconteceria se toda a floresta se transformasse em pasto, né? Então, o que eles conseguiram simular se houvesse essa consequência aí da floresta virar pasto, né? Então, as consequências seria de escala mundial, né? Escala global. O mundo ele ficaria 2,5 graus mais quente, né? Daí, consequentemente, aqui no Brasil, as chuvas elas seriam reduzidas em um quarto de quantidade de chuva que cai normalmente aqui na nossa região. Então, analisando assim, que foi analisado esse cenário, tanto do primeiro estudo quanto desse outro estudo sobre a questão da pastagem, né, foi analisado assim como uma consequência muito radical, né, se houvesse esse desaparecimento total das florestas, né, mas foi concluído assim, até agora foi concluído que isso dificilmente ia se materializar, né? Se acabassem totalmente as florestas tropicais do nosso planeta. Porém, esses trabalhos eles não foram feitos à toa, né? Se não vai se materializar, mas esses trabalhos eles vieram sinalizar para todos nós também no seguinte: se acontecer um desmatamento entre 30% e 50%, já seria suficiente para produzir fortes impactos globais. Mas também existe outros fatores que implicam nessas mudanças climáticas. Não é só pela ação das derrubadas, né, como nós conhecemos, desflorestamento, sobre efeito de derrubadas, que são feitas pelos motosserras, feitas por tratores, né, que a gente aqui da nossa região já conhece muito bem como isso tem acontecido, né, e pelas queimadas também, né, que vem acontecendo aí todo ano. Existem muitas queimadas aqui nas nossas florestas, né. Então, um estudo recente da ecóloga Adriane Esquivel, da Universidade do Reino Unido, diz que o aquecimento global está mudando a biodiversidade das espécies que compõem a floresta, né? Como assim? Como que o aquecimento global tem causado esse efeito, né? Então, essa pesquisa dessa ecóloga Adriana, ela sugere que o aquecimento global aumentou a mortalidade de certos tipos de árvores de mata fechada, né? O estudo concluiu que as árvores que não estão adaptadas às condições de estresse, como a seca prolongada, né? Onde as árvores normalmente estão adaptadas no clima chuvoso, né? Esse clima úmido. Então, devido a essas temperaturas elevadas, o que acontece, né? Essas árvores elas estão perecendo ou morrendo mais do que as demais espécies. Automaticamente elas perdem espaço para as espécies que são melhor adaptadas ao clima seco. Daí o que está acontecendo na floresta, né? Devido a esse efeito do aquecimento global, né, estão se abrindo clareiras no meio da mata, né, onde as árvores do clima úmido estão morrendo e as árvores que têm crescimento rápido estão preenchendo essas clareiras, né, como por exemplo, nós temos a nossa Embaúba.
né? Como podemos ver agora em algumas imagens, né? Algumas árvores estão morrendo e daí essas árvores, como a Imbaúba, elas têm um crescimento muito rápido. Daí elas conseguem preencher esses buracos que estão se abrindo aí no meio da floresta, né? Mas tipo, qual o problema disso, né? A gente olhando, vendo isso, a gente vai ver que é uma árvore também, ela é uma planta também, né? Então a gente poderia pensar assim, mas qual é o problema disso, né? Então o problema disso é que essa substituição dessas novas espécies dominantes, elas têm um crescimento muito rápido, porém elas têm vida efêmera, né? O que significa essa vida efêmera? Isso significa que essas plantas, como é o caso da Imbaúba, elas retiram menos carbono da atmosfera, né, que é um dos papéis mais importantes da Amazônia, né, dessas grandes árvores. Então elas estão sendo substituídas por essas grandes árvores e por elas terem esse efeito de tirar menos carbono e transformar em oxigênio, né? Então isso está sendo uma problemática no meio da floresta, né? Como a floresta ela tem essa grande função de transformar o carbono em oxigênio, e ela também está perdendo esse grande efeito que nós já vimos no estudo anterior da Tainá, que as florestas tropicais ela tem uma grande função, que é a disseminação de umidade, né, para o resto do planeta, vamos te dizer assim, né, como nós vimos aí na apresentação anterior. Então são esses nossos estudos sobre a nossa floresta, né, e fica aí essa análise, possamos aí refletir ainda mais sobre as nossas florestas.